falar aqui que nós temos 5 pilares de serviços para oferecer. Tá? Então, a Automate Brasil, ela presta serviço em consultoria de processos, ela presta serviço em treinamento especializado, fazemos alocação de recurso, desenvolvimento de sistemas e temos também uma frente para suporte e sustentação contínua para aqueles clientes que eventualmente não têm uma equipe de TI tão ampla. Tá? Qual que é o propósito, pessoal, do nosso encontro aqui hoje? Né? O principal objetivo é a troca de experiência. Então, é assim, nós compartilharmos os nossos casos reais e resultados práticos. Né? É isso que a gente vai vivenciar isso aí hoje. E também vamos discutir os obstáculos, né, enfrentados e soluções que foram encontradas, que são desafios comuns aí nas empresas. Né? E sempre visando um próximo nível, né? Olhando para o futuro ali, sempre visando na evolução da maturidade digital das nossas empresas. Né? Então, como que a gente vai dar o próximo passo? Qual é o nosso objetivo estratégico com relação ao futuro? Nós vamos falar um pouquinho disso daí também no último tema. Tá? Bom, aqui algumas regrinhas do jogo, né? Então, com relação à divulgação, não vamos usar esse conteúdo sem a expressa autorização dos nossos clientes, participantes. Tá? É um ambiente totalmente seguro e saudável. Aqui não há julgamento, não tem quem está certo, quem está errado, quem está certo. Estamos aqui para trocar experiências, de fato. Né? Então, como que nós vamos trabalhar? Para cada tema, a gente vai discorrer um pouco e, inclusive, as dúvidas e respostas daquele tema específico a gente já vai fazer na sequência, até esgotar o tema. E assim nós vamos fazer para os 4 temas, tá bom? E também é um webinar onde todos participam, tá? Inclusive, além dos palestrantes, né? Vocês fiquem à vontade, os convidados, para colocarem aqui as perguntas, para que a gente enderece e responda da melhor forma possível para vocês. Então, todos podem participar, devem participar, e isso aí enriquece muito o nosso webinar, tá bom? O tema 3, nós vamos falar aqui do impacto operacional e humano, né? E aí, o desafio também é uma questão, a automação não elimina o trabalho. Muitas vezes as pessoas pensam, as empresas pensam que a automação vai eliminar o trabalho. E muito pelo contrário, ela muda o trabalho. Então, foi um pouquinho até do que a gente deu um spoiler aí, acho que num tema anterior, aí, nos 2 temas anteriores, né? Mas para esse tema aqui, eu vou convidar a Gislene, da Divena, para falar um pouquinho aqui da experiência e para que ela compartilhe com a gente. Bom, gente, eu estou aqui na Divena já há algum tempo, há mais de 10 anos, dentro da área financeira, tenho uma vivência mais contábil na minha vida profissional do que financeira, e hoje eu sou responsável também pelos relatórios gerenciais, o que me traz para esse projeto junto ao Automate, que foi uma busca da dor que nós tínhamos, pela coordenação da área fiscal, uma dor, e, na verdade, quando a gente fala de impacto operacional e humano dentro desse processo, na verdade, é sintetizar o que já foi colocado pelo Valdinei e pelo Marcos, né? Em termos de eficiência, produtividade, de precisão dos processos, de conformidade, né? Até estendendo aí para uma situação de compliance que hoje é inevitável, né? E os custos operacionais, que foi colocado pelo Paulo Miyamoto, né? O ROI da coisa, que é a primeira pergunta que uma diretoria financeira faz para você quando você fala em robotizar alguma coisa, em fazer um novo projeto, tá, mas quanto eu vou economizar? Então, quem eu posso mandar embora? E quem eu não posso? Então, tudo isso sintetizado de uma forma de colocar assim, em poucas palavras, é assim, o ganho disso tudo, não tem tempo. A robotização, ela é inevitável, ela não é mais opcional, ela é obrigatória, e isso pra gente surgiu de dor mesmo. A questão do como o Valdinei colocou no começo da apresentação dele, o trabalho repetitivo, né? Que volta lá no impacto humano, passando por todas essas questões de processos, de conformidade, de redução de custo, vou ter menos despesa, vou otimizar, vou atender meu cliente interno, não vou ter o meu resultado lá no final mais rápido, a agilidade do processo, e tudo isso é dentro de que a gente avaliou na implantação no decorrer de tudo isso. Só teve ganho. Ganho em padronização de processos. Você tem que aprimorar processos. Quando você começa num projeto de robotização, que a gente sentiu aqui pela nossa vivência, é que você acaba reavaliando, reanalisando, aprimorando processos internos. E isso tem um grande ganho, né? A Divena é um grupo de concessionárias que tem um produto, um segmento X que precisa ser analisado de uma forma, e aí isso, como são várias lojinhas dentro da lojinha, então assim, acaba sendo
é muito difícil você não ter padrão de processo, e a robotização nos ajudou muito nisso. Sem dúvida, e eu acho que isso a gente pode estender para qualquer ramo de atividade, independente do lobby de cada empresa atua. Quando eu falo que a robotização é obrigatória, não é uma fala minha, existem estudos aí, vocês têm muito mais vivência, pelo que eu estou entendendo, do que nós aqui desse lado, mas aí existe um projeto aí, uma informação, na verdade, do Fórum de Tecnologia para 2027, 42% das atividades estarem robotizadas, né? E aí, quando você fala disso, impacto humano, você mexe com a insegurança, né, de quem está fazendo a atividade, de, nossa, e agora? O que eu faço? O que eu não faço? Eu acho que aí entra o ganho maior ainda. Você tira um profissional que está fazendo algo repetitivo para ele fazer uma coisa analítica, para ele desenvolver as habilidades dele. E aí, formação profissional, capacitação, eu acho que tudo isso vem junto no pacote. E cria valor, voltando para o que o Marcos colocou, cria valor à operação, cria valor ao desempenho humano, né? E só tem ganho, no meu ponto de vista, e é lógico que é tudo uma questão de processo educativo, de missão e valores da empresa, e aí no final da história você vê que a engrenagem, ela começa lá na ponta, né? E tem não tem processo de robotização isolado, não tem processo de robotização onde eu não vou mexer com o capital humano, onde eu não vou ter que mexer com as habilidades interpessoais, com a valorização desse profissional. E eu acho que no final da história é um ganha-ganha, não tem ganha-perde. Desmistificar essa coisa de que a robotização vai tirar o emprego, vai diminuir custos. Sim, é claro, mas eu vou ganhar qualidade. Talvez eu tenha diminuído custos de um lado, onde o trabalho repetitivo não está sendo mais interessante, mas eu tenha uma balança, né, o fiel da balança, e do outro lado com uma análise mais ponderada, uma análise mais fidedigna na operação, que me traga tomada de decisão mais rápida. Então, por final da história, muitas vezes eu acho, por isso que eu fiz aquela pergunta até para o Marcos em relação a abarcar as outras áreas, e mais uma vez repetindo a palavra, eu acho que é desmistificar todo esse processo, de que estamos robotizando e aí a gente vai ter perda, o funcionário vai perder, o colaborador vai ficar insatisfeito. Não, eu acho que isso é uma insegurança que a gente, como líder, tem que tirar da frente, porque, na verdade, eu acho que o capital acaba sendo muito mais valorizado, você acaba criando valor para esse colaborador. Excelente, Gi, muito bom. Eu acho que subiu alguma pergunta aí, não sei se alguém falou alguma coisa, desculpa, eu perdi aqui no meio do caminho. Acho que foi o Paulo. Paulo, você quer falar ou quer que eu leia? Fique à vontade. Perfeito, né? Só corroborando, Gisele, esse ponto que você colocou, né? Que às vezes a automação, muitas vezes, nós não temos a redução do FTE, né? Mas sim, é no ganho do processo que ele produz, né? Então, por exemplo, é claro que em um ecossistema grande de uma empresa, um pedacinho que você faz pode estar acelerando outros na frente. Em empresas menores, que a gente já atuou, por exemplo, você pega pessoas que atendem clientes, quanto mais clientes você atender pela mesma capacidade de pessoas, a empresa vai estar aumentando a sua produtividade e o seu faturamento. A sua perspectiva de faturamento. Perfeito, era isso que eu queria reforçar, que você muito bem colocou. Joia, Paulo, obrigado pela contribuição também, tá? Se eu puder contribuir rapidinho aqui. Claro, fica à vontade, Rodinei. O Banco ABC, nós estamos aqui num viés aqui contínuo de treinamento, né, e foco na melhoria contínua, né? Então, todo mundo de operações aqui, que é chamado manufatura, estão sendo incentivados para a identificação dos pontos de melhoria e para a gente busca realmente a melhoria contínua dos processos, como o Marcos bem disse. Você tem um robô aqui que funcionou muito bem, de repente está na hora de você ou desativá-lo ou substituí-lo por algo novo. Então, quando o funcionário identifica que o robô não é um concorrente dele, e sim o copiloto, o copiloto, aí gera um engajamento, né? Então, existe assim, acaba tendo um apelo maior para que todos os funcionários acabem identificando possibilidades de automação. Isso é muito importante, é aquele negócio, né? A gente ganha em agilidade, qualidade, reduz risco operacional. Isso eu acho que é o intuito, principalmente numa área de operações que é muito cobrado pela produtividade, né, e qualidade. Eu acho que é importante que haja um engajamento, que as pessoas entendam que esse processo é contínuo e vamos sempre estar tocando nele, que sempre vão aparecer oportunidades de melhoria, né? A precisão de dados é ponto fundamental para a tomada de decisão, né? Seja ela do ponto de vista diretivo ou da gestão direta, a tomada de decisão, o ganho financeiro dentro de uma tomada de decisão rápida, ágil, ela contribui infinitamente
diretamente para o ROI, sem dúvida nenhuma. Isso que a gente vem buscando sistematicamente com a automação. Principalmente a redução de erros e do trabalho repetitivo, que acaba sendo muito vulnerável, né? Quando feito de forma mecânica, e o robô já traz esse ganho, né? A redução de erros e um dado fidedigno da operação. Isso é fundamental. Perfeito. Obrigado pela contribuição, Valdinei.